Eu lembro que me chamou muito a atenção a forma como ele tratava a questão. Ele eliminou a questão já dentro da empresa dele, de uma das empresas do grupo, por exemplo. As pessoas chegavam, além de ter rede, tinha espaços, as pessoas não tinham mais mesas, né? As pessoas chegavam e onde você chegava, você plugava o seu computador ali, tipo rede wireless, coisa e tal, e você... dentro das empresas também já começava a existir essa espécie de fim dessa coisa formal de você ter sua mesa, isso Exato. já começar também... Você acha que isso também começa a ter dentro das empresas também começa a ter esse movimento? Com certeza. A gente que é desse mercado de propaganda, né, de agência de publicidade, já sente isso há um tempo. Já tem essa coisa mais informal, essa quebra, que eu brinco que são... Vamos derrubar as paredes e as baias, né? Porque assim as ideias fluem melhor. Num ambiente muito fechado, você fica lá na sua bolha, no seu canto. Quando você derruba e você consegue ver quem está do seu lado, quem está da sua frente, quer dizer, fica muito mais fácil você ter diálogos, né? Você vê o que está acontecendo não só no seu canto, né? Então isso vem acontecendo em agências de publicidade já há um tempo. Google começou com isso. Então, os escritórios do Google, quando surgiram, começaram muito com essa coisa de ter redes, das pessoas trabalharem sentadas em puffs. Então, isso realmente é um paradigma que vem sendo quebrado já há um tempo. Principalmente essa coisa da arquitetura do espaço, né? Isso interfere diretamente na produtividade, na criatividade dos trabalhadores. Agora, vamos te perguntar para você, como é que funciona um espaço de coworking? A pessoa, ela aluga por hora, por mês? Como é que funciona um espaço de coworking? Os profissionais que buscam espaço de coworking são pessoas flexíveis e que buscam essa flexibilidade. São pessoas que têm a mobilidade intrínseca, né? Então, a gente criou planos de utilização que são tão flexíveis quanto os profissionais. Então, não existe um período mínimo que você tem que estar, não existe um contrato de longo prazo. A ideia é exatamente que as pessoas não busquem uma locação comum, onde você precisa de um fiador, onde tem toda uma burocracia de contratos longos. Então, existem pacotes de horas. A gente brinca que somos como operadoras de celular, mas muito mais flexíveis, muito mais legais. Então, as pessoas contratam... quantas horas você acha que você vai usar nesse mês? Então você vem e compra um pacote de horas, você compra 20 horas, 100 horas, 200 horas e vai usando. E conforme você usa, essas horas vão debitando do seu plano. Então essas horas são pré-pagas e você não tem necessidade de reservar um espaço, isso que é bacana. Então você não precisa, então eu venho de terça e quinta, ou esse mês eu venho, né, a semana inteira. Você usa do jeito que você quiser, sem reserva prévia. Então está passando hoje perto de um ponto de contato, quero usar. Ou estou com um cliente, convido o cliente para utilizar o ponto de contato. Então tem essa flexibilidade de você comprar e ir usando minuto a minuto, do jeito que você precisar. Agora, um espaço como esse, ele funciona em horário comercial, porque tem uns profissionais notívaos e tem os profissionais diurnos. Quer dizer, a pessoa teoricamente não pode ficar trabalhando lá de madrugada. Hoje em dia ainda não, a gente está estruturando isso melhor. Hoje os dois espaços, tanto de Pinheiros como de Jardins, funcionam das 9 da manhã às 9 da noite. Então, quer dizer, já é um horário um pouquinho mais estendido. Exato, já foge do tradicional, do horário comercial, então até as 9 da noite, mas ainda assim são profissionais publicitários, desenvolvedores, que realmente acabam, sempre precisa virar à noite, então a gente aos poucos vai estender, conforme for sentindo o mercado. É tudo muito colaborativo, até o planejamento do negócio em si lá dentro. Então a gente aguarda feedbacks dos legal, clientes. O cliente também participa, ele também tem direito ao opinar, digamos, ele participa um pouco do planejamento desse negócio. Claro, é tudo feito a várias mãos e várias cabeças, né? Por isso o coworking. Então a gente vai aguardando feedbacks, era um outro horário, começava mais cedo, terminava mais cedo, e as pessoas começavam a falar, não, é muito cedo, a gente acaba trabalhando até mais tarde, começa mais tarde. Então agora a gente já adaptou o horário, agora a gente já começa a ter essa demanda. Hoje em dia é de segunda a sexta, e a gente começou a ter demanda de pessoas que precisam trabalhar aos sábados e domingos. Então a gente vai começar a abrir exceções até que vire uma nova regra. Você acha que o caminho é você trabalhar 7x7, 24 horas por dia, 7 dias por semana? Eu acredito que sim. Lá fora essa tendência já começa, muitos espaços da Europa e dos Estados Unidos já funcionam dessa forma, mas eles têm um modelo de negócios diferente, então cada um lá tem uma chave e que entra a hora que quiser, sai a hora que quiser.
Aqui a gente tem algumas premissas que não nos permite fazer isso, desde uma questão de segurança, que a gente preza muito a segurança de quem está lá, com seus equipamentos, com seus documentos. Então, existem coisas até contratuais e burocráticas, quer dizer, lá é mais fácil ser espaços próprios. Então, a pessoa tem essa flexibilidade de entregar a chave na mão do cliente que quiser. Aqui a gente somos espaços, enfim, temos espaços alugados, são próprios, então a gente tem questões contratuais que a gente não pode entregar a mão, imagina ter 100 cópias de chave por aí. Mas a tendência é a gente começar... Sim, porque tem gente que chega lá com o seu notebook e leva, digamos, o seu negócio, não deixa nada dentro do escritório. Agora tem gente também que está com sua máquina instalada lá, está com uma pasta, está com alguma coisa, perfeito. E aí é um pouco mais complexo perfeito. O controle de quem fica, onde que está a coisa. Mas também isso poderia ser resolvido também com armários, talvez claro. Individuais. Exato, perfeito. Gilberto está super alinhado. Nesse novo espaço a gente já previu isso, então o novo espaço Jardins tem armários, lockers com chaves individuais, onde a pessoa na hora de ir embora pode guardar seus pertences, né? A gente tem também uma equipe do ponto de contato, é um staff que ajuda as pessoas no dia a dia. Né? Então não é só chegar lá, então sempre tem alguma questão de internet, de telefonia, precisar chamar um motoboy, então a gente tem todo esse suporte operacional também. Então fala um pouquinho, qual o suporte operacional que um profissional encontra num espaço de coworking? Bom, a primeira coisa que tem que ter, que é a premissa hoje em qualquer boteco de esquina, é a internet wireless. O nosso diferencial é que a gente tem algumas redes de internet para nunca deixar o cliente na mão. Mais de uma? Mais de uma. Hoje a gente está com 3 redes de internet, a gente tem uma contingência aí de backups, porque de fato não dá para... Hoje em dia a gente não vive sem, apesar de ter 3G e tal, a gente... o principal serviço que a gente oferece lá é o wireless. Falha a rede A, tem a rede B, falha a rede A e B, tem a rede C. Perfeito. Se falha as 3 é porque realmente o mundo acabou. Acabou. Olha, nunca aconteceu, mas a gente em São Paulo fica com muito medo, né, de falhar até a rede Z. Então, a primeira coisa, tem essa internet wireless, uma banda muito boa. A gente tem um serviço de telefonia VoIP, onde as pessoas podem usar tanto dentro do escritório, como podem usar com o seu telefone. Então ela pode instalar, isso é uma inovação, a gente vai implementar, começa semana que vem, isso vem em primeira mão aqui. Então as pessoas podem instalar um softphone fornecido pelo ponto de contato nos seus computadores, mesmo que não esteja fisicamente no espaço ponto de contato, mas esteja na sua casa ou num cliente, pode receber chamadas por lá. Tem um serviço também, muita gente quer que a gente faça um filtro da secretária, né? Porque às vezes a dificuldade de um freelancer, um profissional autônomo, é que o cliente tem sempre o celular dele e acha ele a qualquer momento. Então a gente oferece esse serviço do filtro da secretária. Então ele passa um telefone fixo, onde passa sempre necessariamente pela secretária do ponto de contato, e aí a secretária transmite o recado, ou se a pessoa puder atender na hora, passa o recado, passa a ligação. Ou se não, transmite o recado, então tem essa barreira. A mesma coisa com o endereço, a pessoa pode divulgar o endereço do espaço, porque normalmente o que acontece quem trabalha em casa? Tem que divulgar o endereço de sua casa. Eu passei muito por isso. Então, primeiro que a gente sempre tem aquela gambiarra de, em vez de colocar apartamento 91, coloca conjunto 91, porque fica mais profissional, né? Então, isso começa a dar um pouco mais de profissionalismo para quem está começando, ou para quem é profissional autônomo, né? Então, poder dar um endereço, imagina, você dá o endereço da Rua Augusta, você pode dar inclusive os 2 endereços do seu cartão, os 2 endereços do ponto de contato hoje, quando tiver mais, pode colocar mais. Então, isso para um cliente, quando ele recebe, fala, nossa, mas você tem várias instalações, né? Então, isso dá um peso muito bacana para quem está começando. Além desse serviço de endereço de telefone, a gente tem todo o suporte de um escritório. Então tem impressão, todo o serviço de impressão, de cópia, de fax, de scanner, tem motoboy, a gente faz serviço de cartório e de correio. Todas as partes chatas do dia a dia de um profissional, de um empreendedor, terceiriza pra gente, né? Então essas são as principais vantagens da estrutura física. Então esse é o suporte operacional que a gente oferece. E isso tudo é a parte física, mas tem a parte ideológica do coworking, que eu particularmente acho a mais gostosa, que é o networking entre as pessoas, né? Então, além de estar lá, mas você começa a conhecer muita gente, a fazer muitos negócios. Então, antes de você comentar da parte ideológica, que também aí eu acho que vai entrar uma pergunta que eu quero fazer, quer dizer, qual a diferença entre isso daí e um escritório virtual? Nós vamos na participação aqui dos nossos internautas, que você sabe que é um programa aqui interativo na UlTV, então o pessoal que está nos assistindo está mandando pergunta e o Caetano está aqui acompanhando. Caetano, como é que está a participação aí? Olha só, Gilberto, eu fiz eu coloquei aqui no chat para o pessoal ver o site da empresa da Fernanda, que é ptodecontato.com.br, PTO, que é a abreviação de ponto, de contato.com.br,
E aí o pessoal entrou no site e o Mena Barreto, ele mandou a seguinte pergunta, ele falou: acabei de ver no site que há palestras programadas e que serão transmitidas via internet. Ele quer saber como participar e se é necessário alguma inscrição prévia. Perfeito. Bom, primeiro eu peço desculpas porque o site está numa fase de transição, então a gente tirou ontem o site antigo do ar, porque daqui 2 dias vai entrar o site novo, então tá com uma home um pouco provisória, mas na própria home nova tem um link onde você consegue se inscrever para as palestras. Então foi uma semana de palestras, então teremos hoje à noite a Bia Kunze, que é conhecida no Twitter como Garota Sem Fio, que ela fala exatamente sobre mobilidade no trabalho. Na sexta-feira teremos o Silvio Meira, que é o fundador do César de Recife, que vai falar sobre tecnologia. Aliás, só interrompendo você, mas tá no ar ali, ó. A home provisória tá no ar ali, você pode até comentar se você quiser. Você tá em off, tá mostrando ali. Bacana. Então vamos lá. Então, à esquerda da home tem o endereço novo, à direita o endereço de Pinheiros, que é o primeiro ponto de contato, que já fez 2 anos de idade ontem. E aí abaixo, né, nessa parte preta, é exatamente a programação da palestra, que vocês devem estar vendo. Então, infelizmente, já passaram algumas, mas tem a oportunidade ainda de vocês assistirem hoje, às 8 da noite, a Bia Kunze, e amanhã, às 8 da noite, o Silvio Meira. As palestras vão ser transmitidas ao